Professora Valdiana Gomes, redação para vocês. Espero que vocês tenham feito a leitura, realizado as atividades, tá certo? E você possa estar aí com seu material didático, né, para iniciarmos mais uma aula, videoaula neste caso. Então, eu gostaria de pedir que, antes de tudo, você fizesse a acolhida e hoje, em especial, né, você dedicasse a oração a alguém de sua família, ou por um objetivo comum, que você peça com fé, com a esperança de ser atendido e saiba que Deus é misericordioso e que nos ama infinitamente, tá certo? Então, feito esse primeiro pensamento positivo, essa energia viva, né, de que Deus é amor, é que a gente começa a nossa aula. Aí vamos para a indicação da nossa agenda, anote aí bem bonito, tá certo? A letra no capricho, tá bom? Pegue o seu livro de redação e vamos começar a correção da página 65 a 69. Olha aí comigo, tá bom? A página 65, ela começa com o texto, tá bom? Aí você vai para a página 66. Primeira questão. Quantas estrofes tem algo no cinema e quantos versos tem cada estrofe? Aí você sabe que cada estrofe é o conjunto dos versos e os versos é cada linha correspondente ao texto. Então, nós vamos ter 4 estrofes de 4 versos cada. Quais são as palavras que rimam nos finais dos versos do poema lido? Então, vou ler, né? Você consegue encontrar essa rima fácil. Cinema, apenas, pequena, pena, estrela, ela, janela. Engraçado, namorado, sozinha, tinha, triste, insiste, amor, por favor, certo? Qualquer dúvida, só voltar lá no texto, tá bom? A terceira pede para que você leia, né, as sílabas poéticas, contar as sílabas poéticas da sílaba tônica mais forte da última palavra do verso, as vogais átonas, que muitas vezes são contadas com uma só sílaba, e essa contagem de um verso chama-se escansão. Quando escandimos um verso, descobrimos qual é a sua métrica. E a gente vai fazer isso aí, quantas sílabas tem cada verso de Alô no Cinema? E você deve ter encontrado rapidinho a resposta 7. Você certamente já ouviu a expressão estrela de cinema, como referência a uma atriz famosa de cinema. Como é a estrela do filme Visto pela Lua? Como é que você acha que é? E de que fala que é uma atriz, né? Ele cresce bastante significado, tá certo? E ele vai dar essa ideia de que é uma estrela realmente, né? Mas é a sua opinião, tá certo? E você vai dar baseado no texto. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. Que sentido teria a palavra engraçado no poema? Aí você vai também, que sentido teria isso? É comum? É habitual? Né? Então você pode botar como resposta aí, também você vai decidir, é uma possibilidade. Eu não gosto de dizer assim, a tia Valdiana disse que tem que ser assim, não. Aí você pode ter a possibilidade de quê? De curioso, de estranho, né? Fica a seu critério. O poeta Paulo Leminski expressa em seus poemas seu prazer com o trabalho da linguagem, com os sentidos criados com as palavras. Troca ideia com seus colegas. Em que sentidos a palavra janela poderia ter sido lida no poema? Além do seu sentido próprio, né, a palavra pode ter sido no contexto de tela de cinema, né, como se fosse aquela tela, aquela abertura, aquela visibilidade que vai ser dada, tá bom? No verso amanheça, por favor, que outros sentidos é possível atribuir ao verbo amanhecer? Né? Amanhecer pode ser lido como o fim do filme, o fim da noite, né, o próprio acordar, certo? Aí nós vamos aí para a página 68. Primeira questão, né? Levando em conta as informações dadas, você diria que é a metalinguagem no poema Lua no Cinema? Mas o que é essa metalinguagem, professora? É a linguagem voltada sobre si mesma. A linguagem falando sobre a linguagem, a mesma ou outra. Por exemplo, um poema cujo tema é a dificuldade de fazer um poema, uma peça de teatro cujo protagonista é um escritor às voltas com sua obra, né? Então, você vai intercalar essa relação, tá certo? Entendendo a estrela como um personagem do filme, tá certo? Como atriz. Segunda, aí pede para você reler. A. Substitua a palavra namorado por outro substantivo, mantendo assim a mesma estrutura da oração da primeira. Não tinha noivo, marido, amigo, né? Você vai escolher. Substitua a palavra namorado por outro particípio passado, mantendo assim a mesma estrutura da oração da segunda interpretação. Não tinha beijado, abraçado, casado, né? Nesse sentido. Terceira, assinale 1 para os casos em que o termo destacado é um substantivo. 2, particípio passado. 3,
em que no poema A Lua no Cinema o termo destacado pode ser tanto o substantivo como o particípio passado. Aí o item A fica como 2, a palavra arado, B, 1, assado, 2, o C, 2, assado, D, 2, passado, E, arado, 1 e F, calçado, 3. Então, repetindo a sequência, fica 2, 1, 2, 2, 1, 3. Tá bom? E aí, troque ideia com seus colegas a respeito das questões propostas a seguir. O poema Lua no Cinema pode agradar ao público infantil? O que é que vocês acham? Eu acho que sim, mas a sua opinião? O poema Lua no Cinema pode agradar apenas ao público infantil? Também sua opinião. Depois de fazer as atividades relativas ao poema, você diria que todas as suas nuances de sentido seriam captadas por uma criança? Se você conversasse com uma criança sobre as suas respostas, você acha que elas entenderiam? Né? E aí? A proposta agora é escrever mais uma estrofe para o poema Lua no Cinema, tá certo? Depois de redigir sua estrofe, troca com um colega. Nesse caso aqui, eu queria que vocês mandassem para mim, tá bom? O trechozinho que vocês criaram, tá certo? E a gente encerra assim a nossa correção e vocês vão dar continuidade da 70 a 76, tá bom? E da 70 a 76, eu vou ler para vocês o soneto de separação, tá bom? Que diz assim, ó. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. E de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes, Receita de Poesia São Paulo, Companhia das Letras, 2003, página 27. Super ansiosa para ouvir e corrigir com vocês essas questões propostas no nosso livro de redação, página 70 e 76, tá bom? Um abraço carinhoso, até a nossa próxima aula. Espero vocês no Meet com dúvidas. Qualquer coisa chama no WhatsApp, estamos aqui. Beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a próxima.